Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Shalom. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Parceria de sucesso é isto, meus irmãos. Um Espírito Santo sempre presente, que nunca nos deixa nem desampara, que nos fortalece e consola em todo o trajeto, nos ensina como Ele é fiel. E aqui, Paulo e Silas, numa situação aparentemente de desvantagem, desamparo, onde no visível parecia que estavam sendo injustiçados, foram chamados por Deus numa visão e foram obedientes à visão celestial para a Macedônia. Chegam lá e fazem o que Deus mandou, pregam o evangelho, expulsam demônios, e as pessoas ali, movidas por avareza, comércio, prendem Paulo e Silas no tronco, no cárcere interior. E à noite eles, com frio, com dores no corpo, no cárcere interior, no escuro, um lugar fétido, e eles não murmuram, não se queixam, não se fazem de vítima. Ninguém vai vencer na vida. Na hora H, na hora da prova, na hora da tribulação, se fazer de coitadinho, ter dó da sua carne. Se fazer de vítima não vai tirar você do deserto. É nessa hora que precisamos nos fortalecer no Senhor e tomar atitudes de fé. Como diz em Gálatas 6:9, que teremos uma grande colheita se não desanimarmos. É neste momento aonde somos atacados via carne, seja com provas, tentações, perseguições, injustiça, seja no momento de espera, enquanto no visível não apareceu ainda aquilo que Deus prometeu, mas já é teu. É neste momento em que a fé é a resposta, o perdão é a resposta. Sim, é neste momento que a adoração é a resposta. Quando a vida parece tão difícil, quando algo acontece que não é justo, quando estamos neste mundo caído, cercado de trevas, a única luz, às vezes, que temos naquele momento é a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Certamente que Deus envia pessoas para nos dar palavras de encorajamento na hora certa, orar por nós. O corpo de Cristo é precioso e nos ajudamos uns aos outros. E neste ponto, Paulo e Silas estavam aqui, longe da comunidade cristã, e o Senhor estava próximo deles nesse momento. Do lado dos cristãos, aqui é o que nós vemos: Paulo e Silas exercitando a fé, transformando tudo em adoração, gratidão, uma conexão com Deus, uma realmente amizade com Deus que ultrapassa o visível. Como que ignorassem mesmo, como que menosprezassem, como Paulo sempre dizia, essas leves e momentâneas tribulações. Paulo nunca hipervalorizava, ele nunca pegava uma bandeira e dizia: olha, estou sofrendo, olha que luta, que perseguição. Paulo, ele não dava ibope para as lutas, aflições. Ele sempre estava procurando mostrar que Deus é grande, que a palavra de Deus era verdadeira na vida dele. O que vemos aqui então é foco, né? Eles dois vão diante do trono adorar a Deus pelo que Ele é, independente do que eles estavam passando.
Quando eles tiram os olhos das circunstâncias visíveis, se colocam no trono, começam a adorar a Deus. A realidade de Deus afeta então a matéria. Veja, eles saíram do visível para o terceiro céu. Eles ignoraram o fato de estarem sofrendo e sendo injustiçados. Saíram daquela situação para ir ao terceiro céu adorar a Deus em espírito e verdade. E Deus desce do terceiro céu e quebra as portas das prisões, arrebenta com todos os grilhões e os liberta. Veja que aqui nós vemos uma lei espiritual. Eles honraram a Deus e foram honrados. Há muitas maneiras que nós podemos honrar a Deus, que para a carne é loucura, né? Eles podiam se fazer de vítimas, murmurar, se fazer de coitadinhos, não é? Uma resposta carnal é assim mesmo. Se entregar à tristeza, né? Já que a alegria do Senhor é a nossa força, quando somos convidados à tristeza, estamos sem dúvida enfraquecendo a nossa fé. O inimigo adora nos ver tristes, depressivos, ele adora retirar a nossa força e vigor espiritual. Quando a tristeza toma conta, não conseguimos crer. E vemos também que poderiam se entregar à ira, à mágoa, ao ressentimento, ao ódio, à vingança. Quantos que na hora do apuro se entregam às distrações, aos vícios, pecado escondido, procurando alívio no prazer enganoso do pecado, né? Esses escapismos, esses becos sem saída. Muitas pessoas não compreendem o que é responder no Espírito. Nós vemos que a Bíblia coloca esses exemplos, heróis da fé. São pessoas que reagiram diferente da multidão. Foram minoria. A Bíblia fala que poucos se acertam com a porta estreita. Muitos relatos que foram colocados na Bíblia ou foram colocados porque são inéditos, porque são o contrário do que qualquer pessoa sem o Espírito Santo faria. Veja que o Espírito Santo nos inspira a fazer diferente, meus irmãos. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela pensa diferente, ela fala diferente, reage, faz escolhas diferentes. Vemos que qualquer pessoa no lugar de Paulo e Silas aqui teriam todos os motivos para realmente ficarem perplexos. Foram enviados por Deus ao lugar que Deus mandou. Era algo que não dava para compreender no momento, mas Deus estava certo. Através daquele momento de fraqueza, o carcereiro se converteu e Filipos foi a igreja que bancou financeiramente Paulo em todas as suas viagens missionárias. Deus estava certo em enviá-los para Filipos. Aquele sofrimento inicial não dá para se comparar com o peso de glória. Sempre que os cristãos sofrem perseguições dentro da vontade de Deus, existe salvação de almas. Deus não deixa que você sofra em vão, né, meus irmãos? Quando Daniel sofreu, Deus foi glorificado e houve salvação na nação. Quando Moisés sofreu diante de Faraó, vemos ali os milagres. Quando vemos que Davi sofreu, houve milagre e salvação de vidas. Quando José no Egito sofreu, ali houve milagre e salvação de vida. Então, nós vemos que da fraqueza tiraram forças. Meus amados irmãos, o sofrimento nesta queda, consolado pelo Senhor, neste mundo cheio de injustiça, deve nos levar a buscar mais o Senhor. A Bíblia fala que depois de sofrermos um pouquinho, Ele mesmo confirmará. Existe um trajeto entre receber Jesus e o novo nascimento que tem sofrimento, pessoal, tem perseguição, momentos de espera, onde a semente está germinando, somos provados. E se formos fiéis, atravessarmos o deserto sem murmuração, desânimo, sem se entregar ao pecado, realmente se arrependendo, né? Nós vamos ver que o que, pessoal? Deus vai confirmar. É como se nós tivéssemos uma oportunidade de honrá-lo, né? E Ele vai, na sequência, nos honrar. Precisamos ler as circunstâncias com a lente do Espírito, com os olhos do Espírito. A Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, né? E essa capacidade de passar por essa vida tão curta aqui nessa terra, construindo uma amizade com Deus, uma fé inquebrantável,
E nas 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, quando nós temos momentos que não entendemos, mas mesmo assim decidimos confiar no Senhor. Salmo 56:3, no dia que eu for atacado pelo medo, eu decido confiar no Senhor. O coração bem firmado é esse que decidiu, eu vou confiar no Senhor. Qualquer fase da minha vida, eu vou perseverar em adorá-lo, eu vou servi-lo até o fim, até a última batida do meu coração, até a última respiração. E vou confessar que sou próspero, saudável, cheio de Espírito Santo. Eu decido crer na sua palavra, né? E vou ficar firme. Isto honra ao Senhor. Quando as circunstâncias aqui fora fazem uma pressão, como que querendo nos esmagar, como a tempestade contra o muro, de dentro para fora, o Espírito Santo coloca em nós um cântico no meio da noite, como aqui Paulo e Silas, né? Esse encorajamento divino que vem diretamente do Senhor, às vezes através de irmãos, pregação, leitura bíblica, jejum, através de sonhos proféticos, né? Deus sempre está procurando falar conosco, porque as circunstâncias querem tirar a nossa fé, roubar a nossa fé. Tudo conspira para nos destruir, né? No entanto, Deus nos guarda e trabalha para que nós continuemos crendo, né? Para que nós continuemos buscando o Senhor, adorando o Senhor, servindo o Senhor. Servindo ao Senhor de todo o coração. É isto, meus amados irmãos. Nós estamos neste mundo caído e não podemos tentar entender com a nossa carne o porquê certas situações às vezes parecem demorada, às vezes algumas pessoas parecem estar sendo injustas ou que situações que nós esperávamos que acontecesse de um jeito, aconteceu de outra. No entanto, Deus está conosco se nós estamos com Ele, debaixo do sangue de Jesus. Se estamos realmente na fé, meus irmãos, nada está perdido. E mesmo aquilo que aparentemente você perdeu aqui, se você não murmurar e perseverar, Deus vai te dar em dobro ali na frente. Com Deus ninguém perde. Deus não tem plano de derrota, fracasso. Ele nos guia em triunfo sempre pelo seu Espírito. Tem solução para tudo, cura para tudo, provisão para tudo, consolação para tudo. É o Deus de toda consolação. Por isso eu quero incentivar você a pegar firme a sua comunhão com Deus, com o corpo de Cristo, alcançando os perdidos, praticando boas obras, sem cansar, sem parar. Teremos uma grande colheita se não desanimarmos, Gálatas 6:9. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, diz em Hebreus capítulo 10. Nós não somos como a porca lavada que volta para a lama, nem como o cão que volta para o seu vômito. Nós somos daqueles que perseveram até o fim. Somos a geração como Josué e Caleb, que saem do deserto e entram na terra prometida. Eu quero unir a minha fé com a sua e concordar que você seja próspero, saudável, cheio de Espírito Santo no visível, e que você passe pelo processo sem se escandalizar, sem desanimar, sem desistir, mas que você dê uma boa resposta nesse deserto que você está passando, que você seja sábio e realmente venha aprender com as Escrituras que sempre dá para adorar a Deus, mesmo na noite escura da alma. Sempre dá para confiar em Deus, sempre dá para buscar a presença do Senhor. Não vamos nos afastar, sermos mornos, frios, relaxados, inconstantes, não. Vamos ser firmes e constantes. 1 Coríntios 15:58. Vamos até o fim, na firmeza, na unção do Senhor, porque Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus nos chama para uma vida eterna que já começou e que só melhora, de glória em glória, de fé em fé. Que essa palavra que você ouviu aqui, misturada com fé, diz Hebreus 4:2, se transforme na sua vida de um novo nível agora. Que essa parceria de sucesso, esse espírito que sustentou Paulo e Silas na prisão, possa sustentar você nessa situação que você está passando e que se transforme esse teste em testemunho, essa prova em promoção. E que você tenha uma experiência com Deus e que você possa dizer: foi bom, passei pela aflição, Deus esteve comigo e eu aprendi por experiência que a minha fé é boa, que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus me livra sempre. Ele está comigo, em nome de Jesus.